Olá, tudo bem com você? Boa tarde já, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. Veja só, eu acabei de postar lá no blog, no natalmineira.com, um texto, uma crônica sobre as raízes do Brasil, beleza e luxúria e crueldade, a partir das leituras mais recentes que eu fiz, mas sobretudo sobre esse livro aqui, ó, que eu terminei de ler, Boca do Inferno, da cearense Ana Miranda. Um livro que tem, inclusive, a ilustração dela na capa e a ilustração dela em cada capítulo. Ela se revelou não só uma escritora, porque este é o primeiro livro dela, como uma desenhista de primeira. Ela ganhou o prêmio Jabuti de 1989 com esse livro, que foi o primeiro romance que ela escreveu. É uma história que tem como personagem central o escritor Gregório de Matos e Guerra, um escritor poeta, satírico, sátiro e desbocado, pornográfico até. Nos tempos atuais ele é considerado, coloniais, aliás, atuais não, coloniais, ele é considerado o maior dentre os poetas barrocos. Crítico feroz dos poderes estabelecidos, embora ele próprio compusesse o que eu chamo de máquina de moer gente, que se caracterizou a nossa história de ontem e se caracteriza de hoje, infelizmente. Boca de Brasa era o seu outro epíteto e ele era filho de fidalgos portugueses, mas nasceu na Bahia. Amava as mulheres, as negras de preferência, e por elas era amado com paixão, embora ele delas se servissem com o que a maioria dos homens ainda hoje considera para que servem as mulheres. A sensibilidade do poeta, de forma alguma, traduz amor em equidade, respeito entre ele e suas paixões. Coisas do patriarcado, não é? A gente não pode se esquecer disso. Ana Miranda vai fundo na pesquisa histórica e na formatação do tipo de gente rastaquera e cruel que se reproduz entre nós como praga andaluz há quantos séculos. É verdade histórica e inalienável. Mas, no entanto, ela não esconde sua admiração pelo personagem central. O Boca do Inferno é sedutor, até para quem conta a sua própria história. O roteiro parte do assassinato do Alcade Mor, quer dizer, o prefeito da cidade, no caso Salvador, no século XVII, e que divide a Bahia luxurienta, podre, luxuriante, devassa, porque não existia Brasil ainda, a Bahia era o Brasil, era o Brasil não, era a colônia, não tinha Brasil. E divide os personagens entre perseguidores e perseguidos. A cidade está assim. A Bahia, a colônia, ela é a alma daqueles que nos formaram, que nos invadiram, não é? Estou inventando? Não, né? Esse padrão, né, dessa gente se tornou nacional, né? A gente sabe que ele se reproduz entre nós em nossa história política e social desde tempos imemoriais. Mas o texto da mulher é interessante, ele é objetivo, frases curtas e ao mesmo tempo poéticas. Numa região suave, cortada por rios límpidos, de céu azul claro, terras férteis, florestas de árvores frondosas, a cidade parecia a imagem do paraíso. Era, no entanto,
onde os demônios aliciavam almas para povoarem o inferno. Esse é um trechinho do livro que está aqui na capa. O livro que é editado pela Companhia das Letras, é preciso dizer. Gregório de Matos era advogado, procurador. Ele nasceu na Bahia, estudou em Coimbra e morreu no Recife, aos 59 anos, vítima da mesma febre que levara o Antônio Vieira, o padre, o pregador, na terra onde frutificaram ideias, sermões, pecados, preconceitos e gente torta. O Vieira é um dos personagens do livro e é um dos perseguidos. Ele chegou a Pernambuco, o Gregório de Matos, degradado a partir de Angola, depois de expulso da terra, que era o seu alento e perdição. Proibido de tornar à Bahia, ele foi impedido aqui de publicar seus versos satíricos. Mas ele manteve-se como advogado e trabalhava nu, no meio de bananeiras e pencas de bananas, que é um curioso, mas que tem a ver com o espírito dele. Ele morreu com uma febre. Bom, esse livro eu comprei há uns 10 anos. Foi num sebo de rua, lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem um monte de sebos, assim, que ficam nas calçadas, de várias partes da cidade, diferentes partes. E esse foi um dos livros que eu comprei. E aí eu deixei na casa da minha filha, porque eu sempre tenho muitos livros que carregar, fora os que eu empresto, que o povo não devolve e eu vou e resgato, tem também os que eu compro, os que eu ganho, né? E mais quitutes de beber, de comer, que eu sempre trago na mala, então acaba sobrando, eu deixo alguma coisa para trás. Mas a coisa de 2 anos, ela falou para mim assim, mãe, pode levar. Então ela me intimou e eu tive que limpar a área dela, a estante dela dos meus livros. E esse livro andou na minha mochila para lá e para cá, nas minhas viagens, mas só agora eu li. Aproveitei minha estada no Rio de Janeiro para a Bienal, eu fiquei sozinha, né? É uma cidade onde eu conheço pouca gente e acabei não encontrando com nenhuma delas, então eu li, né? Quando não estava na agenda, né, de compromisso, eu li. Isso foi muito bom. Há uma pilha de livros para ler, sabe? Eu sempre faço isso, eu deixo alguns furar fila, passar na frente, à espera da vez, sempre seduzida pelo calor ou a leveza do tema, dependendo do meu espírito, sabe? Junto eu leio outros mais densos, um ou outro mais denso que fica na minha mesa de cabeceira, alternando a substância. Enquanto isso eu escrevo, né? E as relidas, por força das circunstâncias, ou para reativar a memória da escrita, por exemplo, do meu livro mais recente, onde eu tenho levado rodas de conversa e tal, então eu esqueço o que eu escrevi, eu vou lá. Eu sei o geral, mas trechos que eu acho importante dividir com os leitores, eu tenho que reler. É assim mesmo. O livro de Dora e suas irmãs, de afetos, fantasias, dores e silêncios, editados pela Comunicação de Fato, lá de Belo Horizonte, do meu amigo Marcelo Freitas. Agora, há outros, devo dizer, em fase de escrita, alternando memórias. Meu processo de criação é assim, feito o hábito da leitura, múltiplo e inconstante. Sempre dependendo do espírito. Eu tenho me divertido com um outro livro, que não tem nada a ver com o Brasil, vou só falar en passant aqui, que é Cuentos Completos, do Jorge Luiz Borges, o argentino. Tem mais ou menos 1 ano que ele está na minha cabeceira. Eu leio uma ou outra coisa, né? Eu leio em espanhol, está em espanhol, né? E eu não cheguei à metade. Terminei de ler a primeira parte, que é a História Universal das infâmias, de la infâmia, né? História Universal de la Infâmia. Não é nem a metade do livro. Mas ele
além de ser em outro idioma, ele é denso na escrita, embora seja direto e objetivo em algumas circunstâncias e muitas vezes até divertido. Depois que eu avançar mais na obra e talvez reler com mais cuidado alguns trechos, eu vou falar sobre ela aqui. Eu tenho lido pouco por conta dessa história de escrever, de cuidar de edição e tal. E meu computador está travando, né? Deu para perceber? Mas este ano, entre uma viagem e outra, eu quero compartilhar com vocês um livro que eu li que eu gostei muito. É um livro de crônicas do também cearense Ricardo Kelmer, Pensão das Crônicas Dadivosas. É um texto criativo, extremamente criativo, crítico, no geral, bem-humorado, muitas vezes debochado, é a cara do Kelmer isso, e é compenetrado naquilo que deve ser, quando ele analisa política e sociedade com mais atenção. Ele também é transbordante do feminino. O Kelmer é um homem de alma feminina e deixa transparecer essa paixão claramente em todos os textos dele. Ele tem várias obras escritas, várias, normalmente são crônicas, mas não só. Ele normalmente trabalha como editor independente. E eu passei a gostar dele, e passei a gostar dele como parceiro, e é uma pessoa muito gentil que me convidou para poder lançar meu livro lá na banquinha dele, que ele divulga numa feira, ele vende seus próprios livros, é uma pessoa simples, divertida, maravilhosa. Ano passado eu li, dentre alguns poucos livros que eu li esses dois da minha amiga Ana Carla Dubiela. Este Pandemônio fala sobre... São vários autores, cronistas, falando sobre a pandemia. A pandemia de Covid-19, que matou mais de 700 mil brasileiros e brasileiras, crianças, jovens, velhos, né? Mulheres, por conta do descaso, né? E não só da pandemia, como do descaso. E este aqui, que é A Morte do Xamã, é um livro dela, de crônicas dela, em que ela trata das despedidas das pessoas queridas e como ela revela esse sentimento com do fundo da alma dela, sabe? Com uma clareza e um texto poético e sensível, uma sensibilidade ímpar. Vale a pena ler. É isso. Por aqui eu fico. Deu 13 minutos. Até a próxima. Um abraço.